Daí, pessoal, mais uma resolução. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Vamos lá. Primeiro que a proporção do cimento que ele recomenda aqui, ou a proporção do cimento, areia e brita nesse concreto recomendado pelo problema é a seguinte: proporção é uma parte para cimento, 4 partes areia e 2 partes de brita. Posso escrever isso assim, ó, 1 para 4 para 2, certo? Muito bem. Aí ele vai construir um contrapiso à garagem e a construtora encomendou a quantidade de 14 metros cúbicos de concreto. 14 metros cúbicos do concreto, ou seja, já com esses 3 ingredientes misturados nessa proporção. Concreto. Bom, e aí? Ele pergunta quanto terá de cimento nesse concreto. Então pensa assim, ó. Eu vou somar os elementos da proporção. Isso é um procedimento quase que padrão. Então somando aqui, ó, uma parte do cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita, 1 mais 4 mais 2, isso me dá aí 7 partes. Então significa que dessas 7 partes, é como se eu fizesse fazer um desenho para ti aqui, ó, vai ficar bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 partes. E aí, que cimento é uma parte. Então aqui, isso aqui é cimento. Areia são 4 partes. Areia, areia, areia e areia. E brita são 2 partes. Brita, brita. Então seria mais ou menos isso. Das 7 partes eu tenho nessa proporção essas 7 partes compostas dessa seguinte maneira, né? Compostas desse jeito aí. Bom, mas aí eu quero 14 metros cúbicos. Bom, esse 14, o que que ele é? É 2 vezes 7. 14, se eu divido por 7 partes, eu tenho 2 vezes. Ou seja, o 14 é o dobro dessas 7 partes. Então significa o quê? Que eu tenho que multiplicar todas essas quantidades aqui por 2. Então cimento, que é uma parte das 7, sendo 14, vou multiplicar por 2. A areia, que são 4 partes, em 7, né, são 4 partes de areia em 7. Mas como são 14 metros, então em 14 partes, eu devo multiplicar por 2, é o dobro. E a brita, que são 2 partes em 7, em 14 vai dobrar, então vezes 2. E aí eu tenho os resultados aqui: 1 vezes 2, 2 de cimento, 4 vezes 2, 8 de areia, 2 vezes 2, 4 de brita. Como ele pergunta quantas partes são de cimento, né? Então eu estou encontrando aqui 2. Então 2 partes de cimento. 2, que é o mesmo que 2,00, letra B. Para confirmar, fazer uma espécie de prova real, eu somo essas partes aqui. 2 mais 8, 10. Com 4, 14. Já fechou as 14, fecharam as 14 partes. 2 de cimento, 8 de areia e 4 de brita. Na verdade, o dobro da proporção sugerida, justamente porque a quantidade de concreto em metros cúbicos também é o dobro das partes que eu obtenho na soma. Ok?
Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.